E aí, pessoal, tudo bem? Como é que está sendo aí a quarentena? Todo mundo firme? É o seguinte, hoje eu vou apresentar para vocês, aliás, nessa semana eu peguei para vocês algumas dicas, algumas super dicas do Windows. Dicas estas que vocês não aprendem durante o curso de informática, tá? Vamos à primeira. Bom, antes de mais nada, sim, corintiano. Bom, imagina o seguinte, pessoal, você está trabalhando, dá uma olhada na tela aí, está trabalhando, aqui tem 5 janelas abertas, você está trabalhando tal, e de repente alguém chega para você, olha, ô Luiz, quero que você faça uma pesquisa aí num site tal, faça algum trabalho, faça uma pesquisa para mim, sei lá o que, qualquer coisa. Pô, sacanagem, porque eu estou totalmente esquematizado aqui. É uma bagunça, mas é uma bagunça organizada, eu sei o que está acontecendo. Se eu tiver que minimizar tudo, eu vou perder o raciocínio, concorda? Só que o Windows ele te dá uma alternativa de simplesmente abrir uma outra área, não só uma, várias áreas de trabalho virtuais. De que forma? Você simplesmente pressiona a tecla Ctrl Windows D. Pronto. Aí, eis para você agora uma área de trabalho limpinha, limpinha. A outra área, com aquele montaréu de janelas abertas, está lá ainda. Aquela bagunça organizada continua lá, organizadinha, bagunçada, mas continua lá. Aqui você tem a possibilidade de fazer outras coisas. Por exemplo, vamos abrir lá o Google Chrome. Pronto. Abre o Google Chrome aqui. Vou fazer a pesquisa, papapá, alguma coisa assim. Só que também, se precisar mais de área virtual, de trabalho virtual, você também pode criar uma terceira, uma quarta, uma quinta. De que maneira? Você estando nessa segunda área, simplesmente pressiona também Ctrl Windows D. Está aí a terceira área virtual. E aqui, por exemplo, você abre, sei lá, vamos abrir novamente o Chrome aqui. Só que aqui, vamos lá para o site da Google. Pronto. Então, nessa área virtual, eu estou trabalhando no Google, naquela outra eu estou trabalhando no Chrome, mas com um outro site, e na primeira área virtual eu tenho aquela bagunça organizada lá minha. Perfeito? Dessa forma você consegue, de uma maneira tranquila, manter o seu raciocínio em determinados trabalhos e limpar a área de trabalho, ou criar uma outra área de trabalho virtual, limpando toda a área, para poder trabalhar em outra coisa, por exemplo, que você precisar fazer. Tá certo? Bom, e para voltar para aquela segunda e para voltar para a primeira área virtual, o que eu faço? Você pressiona Ctrl, Windows e usa a setinha, direita e esquerda. Vamos para a esquerda, ó. Setinha da esquerda, volta para aquela segunda. Vou pressionar de novo Ctrl, Windows e setinha para a esquerda. Pronto, estou naquela primeira área de trabalho, aquela que eu tinha lá, minhas primeiras atividades. E quer ir para as outras duas? Ctrl, Windows, setinha para a direita, ó. Direita, direita, esquerda, esquerda. Perfeito? Para você eliminar aquelas áreas de trabalho, uma a uma, você vai pressionando Ctrl, Alt e F4. Só que tem o seguinte, olha, Ctrl, Windows, setinha, você vê que nessa segunda aqui, tem o Explorer aberto nesse Microsoft News aqui. E na outra, Ctrl, Alt, seta para a direita, tem o Google aberto. Se eu fechar, cada vez que eu fechar uma área virtual, isso que está aberto na determinada área virtual vai para aquela primeira área lá. Tá certo? Para aquela bagunça toda. Bom, vamos fazer? Vamos voltar lá para aquela primeira área. Ctrl, Windows, setinha para a direita, setinha para a direita. Está aqui na primeira. Eu vou dar Ctrl, Alt, F4, vou fechar a primeira área virtual lá. Ctrl, Windows, F4, pronto. Eu fechei a primeira, que é aquela que tinha, olha aqui, ó, lembra do site da Microsoft News? Está aqui. Ele estava naquela segunda área de trabalho virtual, ele veio para cá, para você não perder. De repente você tem um arquivo aberto lá e fecha a área, perde o arquivo, perde o trabalho. Não, ele traz para você aqui, aquilo que estava naquela área virtual traz para você aqui. Aí eu fecho aqui. Isso aqui não me interessa mais. Agora eu vou fechar a segunda.
Olha a segunda aqui, Ctrl Windows setinha para lá, tem o site do Google. Ó. Ctrl Windows setinha, não tem mais nada. Ó. Setinha para direita, não tem mais nada. Então, nessa segunda agora aqui, tem o site da Google. Então, Ctrl Windows volta para a área inicial. Aqui eu dou Ctrl Windows F4. Ó. Sumiu, só que aquilo que tinha lá naquela segunda área virtual veio para cá. Ó. Lembra do Google, o site da Google? Então tá aí, pessoal. Vou fechar aqui e aí eu continuo o meu trabalho. Perfeito? Essa foi a primeira dica. Outra dica bacana é, por exemplo, como vocês estão vendo aqui na área de trabalho, tem diversos aplicativos e programas abertos, correto? Aí, de repente, você quer minimizar todos eles. Normalmente, você vai e clica em minimizar em cada um deles. Só que existe uma tecla de atalho que você faz, teclas de atalho que você faz isso de uma vez só. É só você clicar em Windows M, pronto, sumiu tudo. Perfeito? Você simplesmente minimiza todas as telas. Ó, voltando tudo normal. Perfeito? Se você quiser não minimizar, mas pelo menos só dar uma olhada na área de trabalho, você clica você pressiona Windows, vírgula. Ó, você simplesmente faz com que eles se transformem fiquem transparentes. Solta, volta tudo, ó. Windows, vírgula. Volta, se dá uma olhada na área de trabalho sem nenhum aplicativo, ó. Soltando as duas teclas, volta tudo ao normal. Perfeito? Vamos para a próxima dica. Terceira dica, pessoal. Ao início dessa terceira dica, vocês aprendem na aula, mas no final dessa dica, vocês não vão aprender em aula, não. Tá certo? O que eu vou mostrar para vocês agora é o seguinte. Repare que embaixo da tua área de trabalho tem uma barra. Essa barra aqui, o nome dela é barra de tarefas. Normalmente aqui eu coloco os programas que eu mais utilizo. Ao invés de eu ficar procurando eles aqui, por exemplo, o Google Chrome eu uso muito, certo? Ao invés de eu colocar ele aqui, ou então eu abrir por aqui, ó, Google Chrome, eu tenho que ir lá, procurar o Google Chrome, pronto, Google Chrome, clicar aqui para abrir o Google Chrome, abriu. Eu simplesmente vou aqui e abro ele direto, ó. Vou aqui na barra de tarefas e já está aberto. Perfeito? Então, para eu colocar um programa que eu utilizo muito nessa barra de tarefas, o que eu faço? Eu vou aqui no menu iniciar, procuro o programa que eu quero colocar, vou colocar, por exemplo, aqui, vou colocar o Access. O que eu faço para colocar na barra de tarefas? Eu clico no Access, duas maneiras, né? Eu clico no Access, seguro e arrasto ele aqui para a barra de tarefas, ó, vincular, tá vendo? Solto, o Access já está aqui. Perfeito? A partir desse momento, quando eu quiser abrir o Access, eu clico aqui. Ao invés de ir até lá no menu iniciar, eu abro o Access a partir da nossa barra de tarefas. Está abrindo o Access aqui. Perfeito? Abriu o Access. Bom, fechando o Access. Outra forma de abrir, e aí é que vocês não aprendem em aula, é o seguinte. Repara que a barra de tarefas possui vários programas. Então, da esquerda para a direita, o Access é o programa na posição 1. O Edge é o explorador, o Explorer, né, do Windows, ele está na posição 2. O Google Chrome está na posição 3. O CorelDRAW aqui está na posição 4, o PhotoPaint na posição 5, o explorador de arquivo na posição 6 e assim por diante. Existe outra maneira de eu abrir esses arquivos. De que forma que eu abro? Eu simplesmente aperto a tecla Windows e o número da posição. Por exemplo, o Google Chrome está na posição 1, 2 e 3. Vou clicar Windows 3. Abriu o Google Chrome. Perfeito? Vou minimizar. O PhotoPaint, por exemplo, está na posição 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou pressionar Windows 5. Pronto, abriu o PhotoPaint.
Perfeito, pessoal? E assim por diante. Então, essa era a dica que eu queria passar para vocês em relação a esse recurso do Windows. Um abraço e até a próxima dica.